Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros. Eu recebi um convite para dar uma aula para a Liga Acadêmica de Trauma e Emergência da UFRJ de Macaé e a gente conversou bastante sobre parada cardiorrespiratória. A aula foi um pouquinho longa, mas eu garanto para vocês que está muito completa e muito focada na prática. Espero que vocês gostem desse conteúdo e no final da aula eu abri para discussão com a plateia, que também foi uma discussão muito rica. Então, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, que isso me ajuda bastante a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença, né, do nosso ilustre convidado, Dr. Hugo Dutra. Seja muito bem-vindo à Latem. Fazendo uma breve apresentação para os ligantes, o Dr. Hugo é formado em Medicina pela Universidade de Souza Marques, no Rio de Janeiro, e especializado em Clínica Médica pelo Hospital Federal de Ipanema. Atualmente, ele atua em Macaé e possui ampla experiência na área de suporte básico de vida e de suporte avançado de vida em cardiologia. Hoje ele aceitou o nosso convite para falar um pouco sobre a abordagem da parada cardiorrespiratória nessa perspectiva, né, do BLS e do ACLS. Então, mais uma vez, né, reitero, somos muito gratos pelo privilégio e passo a palavra para o nosso convidado. Pode ficar à vontade, começar quando o senhor desejar. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, tá? É sempre bom receber assim uma plateia tão grande aí de alunos interessados no tema. Afinal, é um tema que eu acho super importante até para pessoas fora do âmbito da saúde, porque vocês vão ver no decorrer da aula que mesmo profissionais não treinados têm plena capacidade de ajudar e contribuir muito para salvar uma vida. Então, eu pensei que eu estruturei alguns slides para a gente debater um pouco sobre o tema. Vou tentar passar o conteúdo completo de uma forma bem resumida e prática, para ficar bem didático e não ficar muito enrolado aqui para vocês. E eu pensei em passar a aula corrida, e aí depois da aula vocês perguntariam as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, ao longo da aula, vocês anotam as suas dúvidas e, ao final da aula, a gente abre esse debate aí para respondê-los. Pode ser assim? Acho que a aula fica mais fluida, sem muita interrupção. Bom, Tá vou ótimo. tentar abrir aqui o slide, só um minutinho. Então, vamos lá. O tema, conforme já foi dito, né, é parada cardiorrespiratória, né, e a gente tem dois módulos aqui de assistência que são muito embasados na literatura, que é o BLS, que é o Basic Life Support, ou suporte básico de vida, e é basicamente como a gente vai agir frente a uma parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital. E o ACLS, que é o Advanced Cardiologic Life Support, que a gente vai usufruir quando tiver uma parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar, então dentro do hospital. Os princípios são bem semelhantes, a gente vai ver algumas diferenças, mas o princípio é bem semelhante. Então vamos dar seguimento. Bom, só para vocês terem uma noção aí da magnitude do nosso tema, cerca aí de 8 milhões de pessoas são vítimas de parada cardiorrespiratória por ano. E dessas 8 milhões, 70% apresentam a parada no ambiente extra-hospitalar. Daí a importância de todas as pessoas, profissionais de saúde ou não, terem um mínimo de conhecimento de medidas de suporte de vida, né? Porque vocês vão ver aqui ao longo da aula que uma pessoa assim com um treinamento muito básico mesmo consegue ter um impacto significativo na redução dessas mortes. Então, vamos prosseguir. Bom, agora só em termos de definição. A parada cardiorrespiratória, como está descrito aqui, é cessação da atividade mecânica cardíaca confirmada pela ausência de sinais de circulação. Como é que seria isso? Assim, a parada cardiorrespiratória, ela é um termo, assim, eu não tenho uma definição assim, muito bem concreta, mas é basicamente quando você não tem mais circulação decorrente do débito cardíaco. Então, assim, não significa que a pessoa morreu, só significa que o coração dela não está bombeando sangue suficiente para você ter essa circulação sanguínea e esse sangue e oxigênio chegar nas células e tecidos da pessoa. Então, assim, o paciente ele pode ainda ter atividade elétrica cardíaca e ele pode ainda ter algum mínimo grau de contração, mas essa contração é insuficiente para gerar um débito cardíaco
que promova a circulação sanguínea. Então, a gente chama isso de parada cardiorrespiratória. Se você não agir nesse paciente, se você não reverter essa disfunção cardíaca, esse paciente, sim, evoluirá para óbito, perdão. Já a parada respiratória seria apenas a cessação dos estímulos respiratórios. Então, é aquele paciente que ainda mantém atividade elétrica e contração cardíaca, mas esse paciente não tem uma atividade respiratória satisfatória. Então, é aquele paciente que ou parou de respirar, ele está em apneia, ou aquele paciente que está evoluindo para uma apneia. Então, o paciente está com aquela respiração gaspeando, muito ofegante, muito ineficaz. Então, esse paciente também você tem que agir de prontidão, porque senão ele pode sim evoluir para uma parada cardiorrespiratória e depois poderá evoluir para óbito. E a ressuscitação cardiopulmonar nada mais é do que as tentativas que a gente vai lançar a mão aqui para tentar reverter esses processos. Bom, então como é que a gente vai identificar uma parada? A primeira coisa que levanta uma suspeita de uma parada é um paciente irresponsivo. Então, você vê um paciente que está inconsciente, a primeira coisa que você tem que se perguntar, será que esse paciente realmente está parado? E aí, o que você vai fazer? Você vai chegar até ele e você vai tentar testar a responsividade dele. Você vai colocar suas duas mãos sobre o ombro desse paciente e você vai chamá-lo. Senhor, senhor, se ele não responder, aí sim você pode prosseguir, investigar mais essa parada. Porque às vezes é só um paciente que estava ali relaxado na praia dormindo, e aí você acha que ele está parado, você já vai em cima para massagear, então não é bem assim. Primeiro você testa a responsividade. Não respondeu? Aí sim você vai checar o pulso e a respiração desse paciente. Existe uma manobra que você checa automaticamente, fugiu aqui a palavra, concomitantemente as duas coisas, tanto o pulso quanto a respiração. Então, como seria isso? Você vai deitar, como se fosse a sua orelha, próxima do nariz e da boca desse seu paciente e colocar os seus 2 dedos no pulso carotídeo. Então, ao mesmo tempo, você está sentindo o pulso central desse paciente e sentindo o ar expirando na sua face, saindo pelo nariz ou pela boca do seu paciente. Se você não sentiu o pulso ou não sentiu respiração, aí provavelmente você está diante de uma parada cardiorrespiratória. Então, você tem que agir imediatamente. E agora, você tem que ver que ambiente você está. Você está num ambiente hospitalar, cheio de recursos, ou você está num ambiente extra-hospitalar? Aqui, a gente vai começar com o suporte básico de vida. Então, a gente está num ambiente extra-hospitalar, estamos fora do hospital. Então, a gente se deparou com um paciente com uma suspeita de parada cardíaca. Então, um paciente inconsciente no meio da rua. A gente vai checar a responsividade. Não respondeu. A gente checou o pulso, checou a respiração. O paciente a gente não sentiu o pulso, não sentiu a respiração dele. Então, muito provavelmente é uma parada. O que você vai fazer aqui agora? A primeira coisa, a mais importante, é você chamar um serviço de emergência. Então, se tem alguém do seu lado, você pede para essa pessoa ligar para o 192 e já chamar a ambulância de resgate, avisando que é uma possível parada. Se não tiver ninguém do seu lado, você mesmo liga. Mas a prioridade, antes de você fazer qualquer coisa, é chamar o serviço. Porque se você não tiver assistência, você não vai conseguir agir de forma eficaz em cima dessa parada. Então, aqui tem um elo de sobrevivência muito interessante. Então, primeiro você reconhece, depois você chama a ajuda, e aí só depois que você chamar a ajuda que você vai começar as medidas para tentar reverter essa parada. E quais são essas medidas? Antigamente, a gente tinha o ABCD do suporte básico de vida, que seria o A de airway, né, via aérea, o B de breathing, ventilação, o C de compressão torácica e o D de desfibrilação. Então, antigamente, achava-se que dar oxigênio ou ofertar ar para o seu paciente seria prioridade nesse momento, mas isso caiu por terra. Já há décadas foi provado que a compressão cardíaca, a compressão torácica, é a manobra mais eficaz para você melhorar a sobrevida do seu paciente e melhorar a chance dele reverter essa parada cardiorrespiratória. Que a partir do momento que você começa a comprimir o tórax do seu paciente, é como se você artificialmente estivesse fazendo as contrações do coração desse seu paciente. Então, você está artificialmente circulando sangue para o seu paciente. Ou seja, mesmo para o coração dele continuando parado, você está fazendo essa circulação, então você está preservando os pulmões, você está preservando os rins e, principalmente, você está preservando o cérebro do seu paciente,
que é o primeiro a sofrer. Os nossos neurônios, eles não suportam cerca aí de 3 a 5 minutos sem sangue. Então, se você demora 3 a 5 minutos para começar a sua compressão, já tem grande chance do seu paciente ter sequelas neurológicas. Então, essa ordem foi invertida. Agora, a prioridade é a letra C, que seria compressão torácica. Então, viu um paciente inconsciente no meio da rua. O que você vai fazer? Chama ele, testa a responsividade. Senhor, não respondeu? Checa pulso e respiração ao mesmo tempo. Paciente, você não sente pulso ou ficou na dúvida e não sente respiração ou ficou na dúvida, assume que ele está parado, pede para alguém ligar para o 192 e já começa as compressões. Depois de iniciada a compressão, aí sim você pode ver a via aérea do seu paciente. Então vamos prosseguir aqui. Em relação à compressão, a gente tem que saber qual é a forma eficaz de fazer compressão. Os estudos mostram que essa aqui é de longe a medida que mais salva vidas. Então, assim, vocês podem esquecer todo o resto. Se vocês souberem só isso aqui, vocês já vão estar agregando e muito para o seu paciente. Então, nesse slide aqui, a gente vai perder um certo tempo, porque eu quero que vocês façam compressões torácicas com excelência. Então, vamos lá. Qual a posição que a sua mão deve ficar no tórax do paciente? Idealmente, você deve palpar o externo dele, vai até o apêndice xifoide do seu paciente, que é o final do externo, conta ali 2 dedos para cima e a posição da sua mão vai ficar mais ou menos naquela altura. Você vai entrelaçar as suas 2 mãos e você vai encostar essa região aqui, que é a região tenar da sua mão, no tórax do seu paciente. E com essa região que você vai comprimir. Não é com a palma da mão, é com a região tenar aqui. Então, você vai entrelaçar, aí você dá uma puxada para expor mais essa região e você vai comprimir com essa região, o tórax do seu paciente. Idealmente, você deve ter os seus braços estendidos ou levemente fletidos, mas você não pode flexionar o cotovelo na hora das compressões, porque isso perde muita eficácia. Você deve mantê-los rígidos e comprimir empurrando com o seu tronco. Então, manter os braços esticados ou levemente semi-fletidos, mas os cotovelos rígidos. Os cotovelos, eles não dobram. Isso é muito importante. E quanto de força você tem que fazer? A força é ideal para você deprimir o tórax do seu paciente em pelo menos 5 centímetros. Isso dá mais ou menos colabar metade do tórax do seu paciente. Então, assim, ninguém na prática vai ficar contando exatamente quantos centímetros tem. Mas se você vê que você consegue deprimir pelo menos metade do tórax do seu paciente, já é uma compressão eficaz. Uma força além disso, você corre sérios riscos de fratura costal e lesões pulmonares, e uma força inferior a isso, você não está promovendo contração cardíaca suficiente para uma circulação adequada. Então, pelo menos 5 centímetros de profundidade é o adequado. Em relação à frequência, quantas vezes eu vou comprimir esse meu paciente? O ideal é que você tente manter a frequência entre 100 e 120 compressões por minuto. Se você fizer menos do que isso, você está bombeando sangue com uma frequência inferior à ótima. Então, você estará perdendo eficiência da sua massagem. Se você estiver comprimido além disso, que muita gente faz no desespero, começa a comprimir muito rápido, vocês também estão comprometendo a eficiência da sua compressão torácica. Por quê? Se você comprime muito rápido o coração, você não dá tempo do seu coração encher. Então, você perde tempo de diástole. Então, você faz a compressão e na hora que você descomprime, que é a hora que o coração vai receber o sangue para ejetar uma nova sístole, você já comprime de novo. Então, você não dá tempo dele encher. Então, você praticamente tira o tempo diastólico do seu paciente, comprime lá 200, 300 vezes por minuto, então você está comprimindo sem jogar sangue nenhum para fora, ou seja, também não é eficaz. Então, o ideal é manter entre 100 e 120 compressões por minuto. Na prática, assim, tem alguns macetes para vocês gravarem, com o tempo vocês acabam indo no automático, mas no início, que vocês ainda estão aprendendo, tem alguns macetes para vocês se familiarizarem melhor com a velocidade, que é aquela música famosa americana, Stay Alive, né? Aquela stay alive, stay alive. Então, esse seria a velocidade na qual você vai fazer as compressões. E
traduzindo aí para a nossa versão brasileira, se vocês quiserem, serve também a dança do Creu na velocidade 3. Mas tem que ser a velocidade 3. Se for acima de 3 ou abaixo de 3, está perdendo eficiência. Então, velocidade 3 aí é a frequência ideal para vocês comprimirem o tórax do seu paciente. Então, assim, basicamente, se vocês seguirem tudo isso que eu acabei de falar, vocês vão ter uma compressão torácica muito eficaz e essa é a medida mais eficiente para você reverter uma parada e prevenir sequelas. Então, aqui que vocês têm que enfatizar o máximo. Se vocês, na prática, têm muita dúvida com medicação, com ventilação, quantas ventilações, enfim, tudo bem, essas dúvidas vão surgir, mas em relação à compressão não pode ter dúvida, porque aqui é a medida mais eficaz. Então, isso aqui vocês têm que saber de cabo a rabo, vocês têm que fazer de forma eficaz e na hora do desespero lá na prática, se tiver alguém fazendo errado, você tem que corrigir, porque uma compressão ineficaz significa uma parada cardíaca com baixa chance de retorno. Então, isso aqui você tem que enfatizar bem. Além da eficácia da compressão, uma outra coisa que é importante vocês terem em mente é o tempo que você fica sem comprimir o seu paciente. Então, vocês vão ver aqui ao longo da aula que na hora do protocolo da parada, às vezes a gente para a compressão para fazer algumas coisas, para checar pulso, para fazer ventilação, às vezes para entubar. Então, essas paradas têm que ser muito, muito curtas. Você não pode parar a compressão por muito tempo porque você está deixando o seu paciente sem circulação sanguínea. Então, vamos prosseguir. Isso aqui já foi falado, então. Agora, em relação à via aérea. Então, vocês tem lá o seu paciente parado na rua, vocês já iniciaram, já chamaram ajuda, já iniciaram a compressão, e agora em relação à via aérea. Tem essa manobra na qual você eleva o mento do seu paciente, hiperestende o pescoço e anterioriza a mandíbula. Essa manobra ela é muito boa para você retificar a via aérea do seu paciente e melhorar a entrada de ar. Então, como é que você faz isso na prática? Como vocês podem ver aí na foto, vocês fazem como se fosse a forma de um C. Com a sua mão, você coloca os seus 2 polegares no mento do seu paciente e os outros 3 dedos aqui no ângulo da mandíbula. E aí, você vai estender o pescoço do seu paciente, né? Então, você vai jogar a cabeça dele meio para trás, você vai apertar um pouquinho isso aqui e empurrar a mandíbula do seu paciente um pouquinho para frente. Quando você faz isso, como você pode ver na foto, você retifica a via aérea aqui do seu paciente e facilita muito a entrada de ar. Então, isso aqui é uma manobra boa para vocês fazerem antes de começar a ventilar o seu paciente e também antes de começar a ventilar, é bom checar na cavidade oral do seu paciente se não tem nada obstruindo a via aérea dele. Então, às vezes é um paciente idoso, tem uma dentadura, está com a dentadura caída ali, vocês têm que checar isso e retirar, porque senão a ventilação de vocês vai ser ineficaz. Agora que já checamos via aérea, como vamos ventilar o nosso paciente? A ventilação extra-hospitalar é um pouquinho complicada, porque muitas das vezes você está no meio da rua e você não tem muito equipamento para poder dar suporte para o seu paciente. Então, assim, a literatura fala que você pode fazer respiração boca a boca, só que a respiração boca a boca ela não é muito eficaz, ela muitas das vezes faz com que você pare a compressão por muito tempo. E agora, principalmente em tempos de pandemia, a gente sabe que a respiração boca a boca tem uma altíssima taxa de transmissibilidade, né, de vírus e até outros agentes. Então, assim, a literatura já tem respaldo para isso, ela é dispensável. Você não tem necessidade de fazer. Então, se você está no meio da rua, você não tem equipamento necessário para você ofertar uma boa ventilação para o seu paciente, ignora a via aérea, só faz compressão, tá? A literatura já respalda você a tomar essa conduta. Então, compressão é sempre prioridade acima de tudo. E, além da compressão e da via aérea, a gente tem a desfibrilação do nosso paciente. Aqui no ambiente extra-hospitalar, a gente usaria o DEA, né, que é o desfibrilador externo automático. Não sei se vocês já usaram ele, mas é um equipamento muito simples, muito prático e autoexplicativo. Quando você liga ele, ele vai te dando as orientações e vai verbalizando para você. Então, ele fala, retire as pás do aparelho. Aí você tira lá as pás. Coloque as pás na posição tal. Aí você coloca lá as pás do seu paciente. Aí ele fala, calculando o ritmo, ritmo chocável, se afaste, carregando o choque,
choque pronto, pode aplicar. Então, assim, ele é muito prático, qualquer um pode usar, ele é autoexplicativo. Mas, assim, nem sempre você vai ter essa ideia à disposição. E nem todo ritmo é necessário choque. Então, tem que ter isso em mente. No ambiente extra-hospitalar, a prioridade é compressão e chamar ajuda para a ambulância chegar e auxiliar vocês o mais rápido possível. Então, de ambiente extra-hospitalar é basicamente isso. Então, vamos resumir aqui rapidinho. Extra-hospitalar, você não tem muito recurso. Você está lá no meio da rua, encontrou um paciente inconsciente. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Checar a responsividade. Então, você chega lá no seu paciente, coloca suas 2 mãos em cima dos ombros dele e chama ele. Senhor, senhor. Se ele não responder, você checa pulso e respiração ao mesmo tempo. Não sentiu o pulso e respiração ou ficou na dúvida se sentiu ou não, assume que é uma parada e chama ajuda. Se tiver alguém do lado, pede para ligar para o 92, senão você mesmo liga. Depois de chamar ajuda, começa as compressões. Se tiver algum dispositivo de ambu, algum suporte que você possa ofertar ventilação para o seu paciente, você pode alternar as compressões com ventilação. Caso contrário, siga só com compressão. E se por acaso você tiver a DEA disponível, vale a pena você checar o ritmo do seu paciente, porque se for chocável, ele se beneficia muito do choque. Então, BLS é basicamente isso. Agora vamos para o mais complexo, que é o ACLS, e provavelmente será a vivência de vocês. O ACLS, o que seria então? O princípio do ACLS é basicamente o mesmo do BLS. É uma parada cardiorrespiratória que você vai agir em cima dela. Só que aqui a diferença é que você está dentro do hospital. Então você tem muito recurso para agir. Você tem uma equipe muito grande, você tem os suportes para ventilação, você tem as medicações, acesso venoso. Então isso tudo vai ser levado em conta aqui e a gente vai montar um protocolo bem desenhadinho para vocês saberem tudo que deve ser feito diante de uma parada cardiorrespiratória. Então vamos lá. Uma coisa muito importante que foi mudada na literatura há cerca aí de 15, 20 anos atrás é a denominação de um líder de equipe, e você, como líder de equipe, você direcionaria para cada membro da equipe uma função. Então, assim, antigamente era uma bagunça, porque se o paciente entrava em parada, estava todo mundo desesperado, vamos lá, tem que comprimir, tem que ventilar, tem que fazer remédio, troca, é minha vez, não sei o quê, e cada um falava uma coisa, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo, então ficava uma bagunça, parecia que você estava na feira, e não era uma coisa muito organizada. Então a literatura, por meio de vários estudos, ela confirmou e provou que se você tiver uma equipe bem estruturada e cada um souber a sua função específica, a reversão da parada ela flui numa naturalidade muito maior. Então, assim, sempre que você estiver num ambiente hospitalar, de plantão, com a sua equipe, vocês devem já ter pré-determinado quem será, quem estará em cada função, caso haja uma parada cardiorrespiratória. Geralmente o médico ele fica na função de líder, né, para coordenar a equipe, e aí fisioterapeuta, enfermeiros e técnicos de enfermagem vão ser designados outras funções. Então, assim, você tem que ter... Aqui tem um desenho ilustrativo de algumas posições importantes. Então, assim, o chefe da equipe aqui seria, no caso, o médico. Você pode ficar em qualquer local do paciente, como é que se diz? Qualquer local próximo da maca do paciente. Mas o ideal é que você fique numa região que você consiga ver a eficácia da compressão e você consiga ter uma visão meio que panorâmica de todos os membros que estão participando dessa parada cardiorrespiratória. Então, assim, o ideal é que o chefe de equipe fique ou aqui do lado do paciente ou aqui próximo do pé do paciente. Então, qual seria a função do líder? Nada mais é do que coordenar a equipe. Ele vai dizer cada um o que fazer e ele vai dar noções de feedback. Então, se, por exemplo, o cara que está comprimindo aqui o peito do nosso paciente, ele está fazendo uma massagem muito rápida, ou ele está fazendo uma massagem com uma compressão pouco vigorosa, você, como chefe de equipe, é sua obrigação de dar esse feedback. Fala, fulano, acelera um pouco mais aí o ritmo, comprime um pouquinho mais forte. Você tem que dar esses feedbacks, porque isso é extremamente necessário para o melhor sucesso da reversão da nossa parada. Em relação às pessoas que ficam aqui na compressão, né, na massagem cardíaca, você tem que ter pelo menos 2 pessoas comprimindo. Os estudos mostram
que se você estiver comprimindo o paciente por 2 minutos, a partir daí você já começa a perder eficácia da sua compressão, independente de quem seja. Pode ser uma pessoa sedentária, sem nenhum treinamento, e pode ser uma pessoa atleta profissional. Se você está 2 minutos massageando, a partir daí você já começa a perder eficiência. Então, de 2 em 2 minutos, você tem que trocar os massagistas. Isso é essencial. Você aqui na figura, ele colocou uma pessoa responsável pelo desfibrilador, mas você como chefe de equipe pode ser também uma pessoa na via aérea. Aqui, idealmente, o fisioterapeuta, que ele geralmente já tem mais experiência para manipular a via aérea. Caso você entube seu paciente, o seu fisioterapeuta já tem mais experiência para mexer no ventilador também, então facilita se ele for se o profissional da via aérea for o fisioterapeuta. Um técnico para ficar no acesso, e aqui é muito importante, um técnico para cronometrar o tempo. Vocês vão ver daqui para frente na aula que os protocolos, eles são cronometrados. Depois de tanto em tanto tempo, você tem que fazer alguma outra coisa para o seu paciente, aumentar a chance dele voltar. Então, assim, é muito importante que alguém esteja cronometrando o tempo, e de tanto em tanto tempo, essa pessoa tem que avisar você quantos minutos tem de parada. Vamos adiante. Aqui, assim, eu separei os ritmos de parada cardiorrespiratória. A gente tem, basicamente, 2 grupos de parada cardiorrespiratória. Os grupos das paradas por ritmos chocáveis e os grupos das paradas por ritmos não chocáveis. Isso daqui é muito importante que vocês saibam. Por quê? Quando você tem um ritmo cardíaco chocável causando a parada, isso significa que o choque se torna prioridade máxima para aquele paciente. Por quê? Os ritmos chocáveis são taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Isso significa que o seu paciente, por conta dessa arritmia, ele desenvolveu a parada cardíaca. Então, por conta de uma taquicardia ventricular ou por conta de uma fibrilação ventricular, o seu paciente evoluiu para a parada cardíaca. Então, a sua prioridade é reverter essa arritmia. E o melhor jeito de reverter essa arritmia é fazendo a desfibrilação, que seria o choque não sincronizado. Então, assim, é muito importante que vocês saibam esses traçados, porque isso vai fazer total diferença. Se você está diante de uma parada cardiorrespiratória chocável e você não choca, a chance do seu paciente voltar é muito baixa, porque você precisa reverter a arritmia. E compressão torácica não reverte a arritmia. Então, assim, você precisa fazer choque e você precisa fazer algumas medicações. Então, vocês têm que saber esses traçados. Então, assim, os 2 ritmos chocáveis são a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Já os ritmos não chocáveis são atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Atividade elétrica sem pulso nada mais é do que qualquer traçado elétrico que não represente nenhum ritmo muito organizado. Aqui, assim, tá até estranho, porque isso aqui é sinusal. Então, esse traçado aqui tá errado. Mas, assim, seria um traçado eletrocardiográfico que não representa nenhum ritmo específico. Então, você tem um QRS aqui, o outro mais afastado, você não vê onda P, um está negativo, o outro está positivo. É um ritmo, assim, meio aleatório, você não caracteriza ele em ritmo nenhum, e o seu paciente não tem pulso. Então, é uma atividade elétrica sem pulso. Já a sistolia é simplesmente ausência de traçado elétrico. A assistolia, de todos os ritmos de parada, é o ritmo que tem menor chance de retornar, porque o seu paciente já não tem estímulo elétrico nenhum. Então, a chance dele retornar já é muito baixa. Todos os outros já têm uma chance um pouco melhor. Os ritmos chocáveis, que são os mais comuns, vou voltar aqui para vocês, corresponde a cerca de 70% das paradas cardiorrespiratórias. Eles são os que têm maior chance de retorno, e principalmente se você chocar o seu paciente. Então, muito importante que vocês saibam esse ritmo e lembrar do choque. Bom, aqui tem só os 4 ritmos para vocês se familiarizarem. Agora, em relação às medicações, o que a gente vai fazer? Então, assim, vocês vão ver na literatura que sempre que você está diante de uma parada,
a gente vai ter toda aquela conduta de ser feita, né, de compressão torácica, ventilação, contar o tempo e tudo mais, fazer medicação, mas o mais importante é você diferenciar se é um ritmo chocável ou não chocável, porque isso vai ser um divisor de águas para qual protocolo você vai seguir. No ritmo chocável, você vai aplicar choques e diversas medicações. No ritmo não chocável, você vai aplicar só epinefrina, que é a adrenalina, e você vai ter que pesquisar algumas causas possíveis para esse ritmo de parada, porque a parada não foi causada por uma arritmia, foi causada por outra coisa. Então, que outra coisa é essa? Você vai ter que investigar. Então, vamos lá. Nos ritmos chocáveis, aquele fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. O que a gente vai fazer? A gente, a cada 3 a 5 minutos, a gente faz 1 miligrama de adrenalina, que é a epinefrina, e aí a gente pode intercalar com algum antiarrítmico. Os antiarrítmicos preconizados são a amiodarona e a lidocaína. A lidocaína é uma medicação assim, que nem sempre está disponível, é uma medicação assim, que, no meu ponto de vista, tem muito mais efeito colateral que a amiodarona e é muito difícil de ser lembrada na hora a dose ideal da lidocaína no meio da parada. Muita gente esquece, porque é um detalhezinho muito específico. Então, o que eu recomendo para vocês para a prática? Foca na amiodarona. A amiodarona tem uma excelente resposta, tá, na parada cardiorrespiratória e é muito fácil de você gravar. A primeira dose você vai fazer 300 e a segunda 150. Ponto, é só isso. E a adrenalina você vai repetir de 3 a 5 minutos. Já no ritmo não chocável, você não vai dar choque e a única medicação que você vai fazer é a adrenalina. Você não vai fazer nenhum antiarrítmico, porque esse paciente não tem arritmia. Ele não tem taquicardia ventricular nem fibrilação. Então você não precisa dar choque e não precisa dar antiarrítmico. É só a epinefrina, que é a adrenalina. Aqui, vale a pena lembrar isso aqui, no ritmo de parada de assistolia, tem esse protocolo aqui mnemônico, que é o protocolo da cagada, que é você checar cabo, ganho e derivação. O que seria isso? Porque isso é muito raro de acontecer, mas eu já vi acontecer, principalmente em hospital público, que, assim, a gente, às vezes, tem muita correria no hospital público, os equipamentos não têm uma manutenção adequada, e, tipo, muitas das vezes você vai lá aferir o ritmo do seu paciente e você vê que ele está numa assistolia. Só que se você trocar a derivação, ou checar o cabo, ou aumentar o ganho, esse ritmo começa a aparecer e pode ser que ele esteja numa fibrilação ventricular, por exemplo. E aí vale a pena chocar. Só que se você não checasse o cabo, ganho e derivação, você nunca ia ver isso. Então seria uma fibrilação ventricular mascarada como uma sistolia. Então, assim, sempre checa. Porque às vezes o seu monitor ele está desconectado da tomada. Então vai mostrar a sistolia, não vai reconhecer nenhum ritmo. Então, checar lá o cabo para ver se está conectado direitinho. Checa o ganho, às vezes o seu ganho está 0. Então o eletrodo está posicionado direitinho, você está com o cabo na tomada, só que o ganho está 0. Então não vai reconhecer nenhum ritmo. Então vai aumentar ali o ganho para checar. E a derivação. Isso aqui é muito raro, mas tipo assim, às vezes você cai com a derivação perpendicular ao QRS do seu paciente. E então você acaba tendo uma linha reta, falsa linha reta, na verdade. E aí você só inverte a derivação aqui e aí você começa a mostrar o real traçado que o seu paciente tem. Então isso aqui é bem importante que vocês saberem, principalmente para a prova. Na prática, assim, eu não vejo muito mais esse problema. Eu vi uma vez só na minha vida, que foi uma correria danada, uma pessoa tinha chutado o cabo lá, o cabo desconectou, aí parecia que o paciente estava em sistolia, enfim, foi uma correria, mas no final deu tudo certo. Bom, vamos lá. E como é que seria, então, a ventilação do nosso paciente intra-hospitalar? O paciente entrou em parada cardíaca, você vai começar lá as compressões, né? Você vai ver se é um ritmo chocável ou não, vai fazer as medicações que tem que ser feitas, mas você tem que também ofertar oxigênio para o seu paciente. Idealmente, assim, primeiro você faz aquela manobra, né, para retificar ali, a via aérea do seu paciente e inicia com a ventilação com máscara e ambu. Só que, idealmente, o seu paciente ele deve ser entubado. Nem todo mundo entuba numa parada. A literatura fala que assim, não é obrigatório, mas muitas paradas cardíacas elas advêm de hipoxemia. E quando você entuba o seu paciente, você já corrige esse problema e você entubando o seu paciente, você melhora muito a ventilação dele. Então, assim, na minha prática, assim, eu sempre entubo os pacientes da parada.
Eu acho que isso aí tem um ganho muito importante aí na sua chance de retorno, mas a literatura deixa em aberto se você deve ou não entubar, fica mais a critério de cada um e dependendo da situação. Ela não coloca nenhum momento ideal para você entubar o seu paciente. Eu acho prudente, se o paciente não retornou a partir do segundo ciclo, que seria pelo menos 4 minutos de parada, você já pensa numa intubação, porque provavelmente vai ser uma parada cardíaca mais longa, e se seu paciente estiver entubado, você já garante aí uma via aérea avançada e uma ventilação adequada para o seu paciente. Tem outras opções de via aérea avançada, que seriam aqui a máscara supraglótica, que é a máscara laríngea, ou o combitubo. Essas duas, assim, nem sempre você tem disponível no serviço, e eu lanço mão delas quando a intubação do nosso paciente ela é muito difícil. Às vezes você pega aquele paciente que não tem uma anatomia muito boa para você entubar, ou está com o pescoço muito rígido, você está tendo dificuldade, mesmo parando a compressão, você não está conseguindo entubar, e aí sim essas duas via aéreas são uma excelente alternativa. Porque a máscara supraglótica ou a máscara laríngea, essa segunda foto aqui, ela é muito simples de você inserir. Você coloca um pouquinho de lubrificante nela, você vem com os seus 2 dedos na ponta dela e você simplesmente introduz até o final da orofaringe do seu paciente. E aí, depois que você insuflar o cuff, você vai vedar toda a orofaringe, então você vai estar ofertando oxigênio de forma eficaz para a traqueia do seu paciente e vai ventilar bem os pulmões dele. Já o combitubo é um tubo muito interessante, porque ele tem 2 saídas de ar, uma mais baixa e uma mais alta. O combitubo é aquele, mesmo errando, você acerta. Por que acontece? Você vai introduzir ele às cegas. E aí tem chance de você entubar o esôfago do seu paciente ou a traqueia. Se você entubar a traqueia, você vai insuflar lá pela via principal e vai ver que o pulmão vai expandir. Perfeito, está no local certo, você só insufla o cuff e está resolvido. Agora, se você entubou o esôfago, quando você jogar ar, você vai ver que o pulmão não vai expandir e vai expandir só o estômago. Você vai ouvir o ruído hidroaéreo do estômago. E aí, o que você faz? Você insufla o outro cuff, que aí você bloqueia essa via aérea que você entubou, no caso, né? Então, você bloqueia a saída de ar para o esôfago e você começa a jogar ar mais alto aqui em cima. E esse ar vai cair na traqueia do seu paciente. Essas duas alternativas são alternativas provisórias. A literatura fala que você pode manter por 3 a 6 horas, então elas não são definitivas. O ideal mesmo é você entubar o seu paciente. Em relação à intubação, tem muita gente que tem dúvida se você pode ou não parar as compressões torácicas ou a massagem cardíaca para poder entubar o seu paciente. Aqui é o seguinte, como eu te falei no início do vídeo, o ideal é que você pare o mínimo possível. Se for muito necessário, você pode parar. Mas quanto menos você parar as compressões, mais eficaz será o seu protocolo de ressuscitação e maior chance o seu paciente tem de retornar à circulação expandória. Mas agora, se você acha que não tem condição de entubar enquanto a massagem está ocorrendo, porque realmente dificulta, na hora que você passa o laringo, você olha lá a corda vocal, se você está... se alguém está massageando o paciente, isso dificulta bastante, porque a via aérea dele fica abrindo e fechando por conta das compressões. Então, se você acha que não vai conseguir, tentou enquanto comprimia e não conseguiu, você tem direito de pedir para parar por até 10 segundos, não mais que isso. Então, você posiciona lá o seu tubo, fala, para um minutinho aí, e aí a pessoa para, você põe o tubo e já volta, no máximo 10 segundos. Eu, geralmente... Quando eu tenho dificuldade de entubar durante as compressões, eu geralmente tento passar o tubo na hora da troca dos 2 massagistas. Lembra que a cada 2 minutos você tem que trocar os massagistas? Então, na hora que eles vão trocar, eu passo o tubo. Porque aí eu estou minimizando as minhas interrupções de compressão. Bom, esse quadrinho aqui é um quadrinho muito importante para vocês terem em mente. Isso aqui sempre cai em prova, e isso aqui é muito importante vocês terem em mente para a prática também. Lembra que tem 2 grupos de ritmos de parada cardíaca? Os ritmos chocáveis, que advêm de arritmias, então taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Esses ritmos, a causa da parada é a arritmia. Então você vai chocar e fazer medicação para reverter a arritmia. Já o outro grupo
que seria o ritmo não chocável, ou seja, a sistolia e a ESP, eles foram causadas por alguma outra coisa que não arritmia. Então, você tem que investigar que outra coisa é essa. Existe essa regrinha dos 5Hs e 5Ts, que são 10 principais causas de parada cardiorrespiratória. Então, você tem que ter essas 10 causas aí medular na sua cabeça. Tá? Isso aqui sempre tem que vir na sua cabeça durante uma parada e você tem que investigar essas causas, porque se o paciente tiver alguma delas e você reverter, a chance do paciente retornar é muito grande. Então, hipovolemia. Hipovolemia é uma causa importante. Você chegou um paciente, sei lá, um baleado na sua emergência, perdeu bastante sangue. A chance dele ter evoluído para parada cardíaca por conta de hipovolemia é grande. Então, assim, todo paciente com parada cardiorrespiratória, eu acho muito importante você ter pelo menos 2 acessos venosos, se isso for possível. E aí, um acesso venoso você deixa correndo um soro, e o outro acesso venoso você vai fazendo outras medicações, que aí você já segura um pouco a possível hipovolemia que o seu paciente possa ter. Hipóxia. Hipóxia é aquilo que a gente conversou. Na minha prática, todo paciente de parada cardiorrespiratória eu intubo, porque uma das causas de parada cardiorrespiratória é hipóxia. Então, se eu intubo o meu paciente e oferto oxigênio por uma via aérea avançada, de melhor qualidade, a chance dele reverter aumenta bastante. Então, sempre pensar na intubação por conta dessa causa da parada cardiorrespiratória. Acidose metabólica. Você pode, durante a parada cardíaca, você pode coletar uma gasometria arterial do seu paciente. E aí você roda, idealmente, que a máquina esteja ali perto de você, ou que você peça para alguém levar para você rodar com urgência. E aí a sua gasometria mostrando uma acidose metabólica, você pode repor bicarbonato venoso. Se por acaso você não tiver essa opção de fazer uma gasometria, você pode rever na história clínica do seu paciente. Ele tem algum motivo para ter acidose? É um paciente que estava séptico? É um paciente diabético? É um paciente renal agudo? Então, assim, se ele tiver algum motivo, alguma chance de estar acidótico, vale a pena, mesmo às cegas mesmo, você fazer bicarbonato venoso. A gente pensa da seguinte maneira: parada cardiorrespiratória, o nosso paciente está praticamente morto. Qualquer coisa que você fizer vai ser mais positiva do que negativa para o seu paciente. Então, na dúvida, faz bicarbonato também. Distúrbios do potássio. Você também pode ver pela gasometria. Então, se o paciente tiver uma hipocalemia grave ou uma hipercalemia grave, você pode reverter ali ao longo do protocolo de parada. Hipotermia não é uma causa muito comum. Eu nunca vi uma parada cardiorrespiratória por hipotermia. Eu acho que isso aqui é mais comum nos países que a gente tem, que tem inverno vigoroso, aquela coisa toda, mas é importante ter em mente, se o paciente tiver algum risco de hipotermia, você pode correr soro quente, usar manta térmica, e aí ajudaria nessa questão. Trombose coronariana, que seria, na verdade, a síndrome coronariana aguda, né, ou infarto miocárdico. Não vai ter muito que você possa fazer durante a parada, mas é importante você ter em mente essa causa, porque depois que o seu paciente voltar, você vai ter que pesquisar essa causa e tentar reverter. Talvez mandar ele para a angioplastia, aí a gente vai ver mais à frente. TEP também é a mesma coisa, não vai ter muito que você possa fazer no momento da parada, mas depois é importante você investigar essa causa. Pneumotórax, isso aqui é interessante. Eu já vi uma vez só um paciente parado no HPM aqui em Macaé, e a gente estava fazendo lá as medidas de reversão para parada, e por volta ali dos 5, 6 minutos, o médico de plantão, eu era acadêmico na época, o médico de plantão, ele foi auscultar o paciente durante a parada. Então, o paciente já estava entubado, estava sendo massageado, e quando o ar entrava, né, pela ventilação mecânica, ele colocava o esteto para escutar. E ele percebeu que tinha uma área lá que não tinha murmúrio nenhum. Ele fez a percussão lá, ele achou que estava hipertimpânico, então ele assumiu que fosse um pneumotórax. Aí a gente pegou uma agulha, né? A gente fez a toracocentese e realmente tinha um pneumotórax ali. A gente aliviou o tórax daquele paciente e ele voltou depois. Então, assim, se isso aumentou a chance dele voltar ou não, difícil ter certeza, mas eu acredito que sim. Toxinas. Sempre bom, assim, pedir para alguém conversar com familiares sobre questão de toxina, se era um paciente que tinha algum risco de alguma toxina. Às vezes é um paciente que se intoxicou por benzodiazepínico, e aí você faz um flumazenil, por exemplo, que é o antídoto ali na hora, e você aumenta bastante a chance desse paciente voltar.
e tamponamento cardíaco, né, que seria um derrame pericárdico volumoso, tamponando o coração. Aqui, assim, é muito importante, porque hoje em dia a gente tem já muita tecnologia auxiliando a gente na medicina. E um aparelho que é um aparelho antigo, mas que tem sido cada vez mais usado, é o ultrassom. E o ultrassom na emergência é excelente. Se vocês puderem fazer qualquer curso de ultrassom, eu tenho certeza que isso aí vai agregar bastante para vocês. Porque ali durante uma parada cardíaca, você pode passar o ultrassom ali no peito do seu paciente rapidinho, e aí você consegue ver derrame pleural, derrame pericárdico, pneumotórax. Então aí você já afasta bastante causa. Então você passou o ultrassom ali no meio da parada, viu que o paciente tem um tamponamento cardíaco, você pode fazer uma pericardiocentese, e a chance dele voltar é muito grande. Então, beleza. Bom, a gente basicamente falou um pouco sobre um monte de coisa aqui, eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, e por isso eu deixei esse slide aqui para o final, que é o slide mais importante da aula. Esse slide aqui, a gente vai deixar assim de forma bem resumida e bem prática como que vocês vão agir numa parada cardiorrespiratória. Esse aqui é um protocolozinho assim bem engessado, tá? No mundo inteiro segue um protocolo semelhante a esse, então isso aqui vocês têm que saber de cabo a rabo. Então vamos lá. Tá lá no seu hospital, a enfermeira te chamou, doutor, paciente do leito tal não está respondendo. Então qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai checar a responsividade. Então você vai chegar lá, seu João, não respondeu, você vai checar pulso e respiração ao mesmo tempo. Então você tem até 10 segundos para conseguir checar isso. Não sentiu pulso, nem respiração, ou ficou na dúvida, assume que é uma parada e já age nela. Então qual é o próximo passo? Chamar ajuda. Você nunca vai resolver uma parada cardiorrespiratória sozinho. Então você tem que chamar o time da parada. Então, o que significa chamar ajuda? É chamar o carrinho da parada para você ter as medicações e o desfibrilador e chamar a equipe para compor o seu time ali e agir em cima dessa parada. Então, checou a responsividade, não respondeu. Checou o pulso, checou a respiração, não tem. Assume que é uma parada, chama o pessoal, fala, gente, traz o carrinho de parada, é uma parada cardíaca, chama a equipe. E aí, qual é o próximo passo? Começar a compressão torácica. Imediatamente. Lembra que a gente falou que a compressão torácica é o que mantém a circulação do seu paciente artificialmente funcionando? Então, quanto menos você parar as suas compressões, melhor. Então, você vai começar a comprimir enquanto o time vai chegando, enquanto o carrinho de parada vai chegando, enquanto o desfibrilador vai chegando. Quando o pessoal já estiver lá e o carrinho de parada também, você vai tirar as pás do seu desfibrilador, do seu monitor, e você vai colocar no seu paciente para checar o ritmo. Então, assim, independente de quanto tempo de compressão você estava fazendo. Eu comecei a comprimir aqui 10 segundinhos só. Já chegou o carrinho? Para a compressão e checa o ritmo. Por quê? Porque se o ritmo for chocável, o choque é prioridade. Lembra que a gente falou? A causa da parada no ritmo chocável é a arritmia. Então, você tem que reverter essa arritmia. Então, assim, a prioridade é o choque caso o ritmo esteja chocável. Então, basicamente isso. Checou a responsividade, não respondeu, checa pulso, não tem pulso, chama ajuda, começa a comprimir. Ajuda chegou, você vai checar o ritmo. Então, beleza. Aí agora a gente vai dividir o nosso protocolo em 2 grandes blocos. Do lado esquerdo são os ritmos chocáveis. Do lado direito, os ritmos não chocáveis. Vamos começar com o lado direito, que é mais simples, que é o ritmo não chocável. Então, você pegou lá o carrinho de parada, colocou lá os eletrodos no seu paciente. É um ritmo não chocável, ou seja, ele está em assistolia e AESP. O que você vai fazer? Vai voltar para as compressões e aí, a partir de agora, você começa a coordenar o seu time. Você vai designar 2 pessoas, pelo menos, para revezar nas compressões. E essas pessoas, de 2 em 2 minutos, elas vão trocar a vez, né? E você vai começar a designar funções. Alguém vai cronometrar o tempo, alguém vai ficar responsável pelo acesso e as medicações, alguém vai ficar responsável pela via aérea, e você vai coordenando isso tudo. E aí, como é que vai funcionar esse protocolo? Então, de 2 em 2 minutos, você vai ter que fazer uma ação. Que ação é essa? Você vai ter que pedir para os massagistas, né, que a gente chama, que são as pessoas que comprimem, né, o tórax do paciente, você vai ter que pedir para os seus massagistas trocarem, e nesse momento que eles estiverem trocando, cerca de 5 a 10 segundos, que é o tempo que você
tem autorização, você vai checar novamente o pulso do seu paciente. Então, fez lá, compressão por 2 minutos. Aí fala, tá na hora de trocar. Na hora que eles forem trocar, você vai checar o pulso. Se o seu paciente não tem pulso, você vai e checa o ritmo do seu paciente de novo. Por quê? A parada pode ter começado num ritmo não chocável e evoluído para um ritmo chocável. Ou o contrário, começou num chocável e evoluiu para um não chocável. E aí você mudaria o lado do protocolo. Então, assim, de 2 em 2 minutos, troca os massagistas e checa pulso. Não tem pulso? Checa o ritmo. Beleza? E aí, beleza. 2 minutos depois, você vai de ter trocado o massagista. Você checou o ritmo. Ele continua sem pulso. Você checou o pulso, continua sem pulso. Checou o ritmo, né? Ainda é um ritmo não chocável, você mantém nesse protocolo. E aí, o que você vai fazer? No ritmo não chocável, a única medicação que está autorizada a ser feita é a epinefrina, que é a adrenalina. E aí o protocolo fala que você pode fazer de 3 a 5 minutos. Uma dose a cada 3 a 5 minutos. O que eu acho mais fácil de gravar e fazer também na prática? É uma dose a cada 4 minutos, que seriam exatamente 2 ciclos. Lembra que a cada 2 minutos você troca os massagistas e checa novamente o pulso? Isso é chamado de um ciclo. Então, a cada 2 ciclos, ou seja, 4 minutos, você vai fazer a epinefrina. Então, começou lá a massagem, 2 minutos depois você vai pedir para o massagista trocar, vai checar o pulso. Continuou sem pulso, checa o ritmo. Continuou não chocável, você vai fazer a epinefrina. E aí você só vai fazer a epinefrina de novo daqui a 2 ciclos. Ou seja, você vai passar 2 minutos. Você vai trocar os massagistas, checar novamente o pulso, checar novamente o ritmo e continuar a compressão. Aí 2 minutos depois você faz isso tudo de novo. Aí sim você repete a epinefrina. Então é a cada 2 ciclos. Então, assim, no ritmo não chocável, é só isso que você faz. É comprimir, trocar o massagista de 2 em 2 minutos, checar o pulso e fazer a adrenalina a cada 2 ciclos ou a cada 4 minutos. Aqui, você tem que começar a pensar de forma precoce naqueles 5Hs e 5Ts. Porque aqui a causa da parada não foi uma arritmia, foi algum daqueles Hs ou Ts. Então, você tem que começar a pensar neles para investigar e tratar. E aqui eu acho muito mais importante do que no ritmo chocável você entubar o seu paciente, porque a chance dele ter parado por hipoxemia é muito grande. Então, assim, na prática, o que eu faço? Começou o ritmo de parada. Na primeira troca, se o paciente não voltou, eu já entubo. Não, na literatura, assim, não tem protocolo definido. Fica a critério do médico e da equipe. Você pode entubar ou não, e você pode entubar no momento que você achar mais adequado. Eu acho que ele vai voltar daqui a 2 ciclos, então eu vou segurar um pouco o tubo. Então fica mais a critério de cada um. Eu, na minha prática, eu entubo de forma precoce. Eu acho que isso tem um ganho aí importante para o paciente. Então, do ritmo não chocável é isso. É bem simples. Agora vamos para o ritmo chocável. O ritmo chocável é um pouquinho mais complexo. Então vamos lá. Você viu que o paciente estava parado, você começou a massagear, chamou ajuda. Chegou o carrinho, aí você foi checar o ritmo. O ritmo ele é chocável, ou seja, é uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso. O que você vai fazer? Agora é o choque. A prioridade é o choque. Então, que choque você vai dar? Você vai fazer a desfibrilação, que é o choque não sincronizado, com a carga máxima. Os equipamentos antigos, monofásicos, a carga máxima é 360. E os equipamentos mais modernos, os bifásicos, a carga máxima é 220. Mas, assim, lá na prática, assim, você não precisa decorar esses valores, porque você simplesmente vai jogar lá para a carga máxima. Você vai rodar o valor lá do choque para o máximo. E aí você coloca lá para carregar o choque. Quando o choque estiver carregado, você vai deixar as pás em cima do seu paciente, pedir para todo mundo afastar, olha em volta do seu paciente para ver se não tem ninguém encostando sem querer, e aí você fala, choque em 1, 2, 3, e aplica o choque. Então, assim, é muito importante que você peça para todo mundo afastar, porque senão você vai acabar tendo que agir em 2 paradas ao mesmo tempo. Então, isso aí é prioridade, você, antes do choque, olhar para ver se não está ninguém encostando e avisar que é necessário afastar. Depois que você deu o choque, o que você faz? Aqui tem muita gente que erra, principalmente na prática.
Eu já assisti muita parada cardiorrespiratória na minha vida, e eu já vi isso com muita frequência. O que a pessoa faz assim que ela dá o choque? Ela olha para o monitor para ver o ritmo, ou ela vai checar o pulso do seu paciente. Isso está completamente errado. Por quê? Mesmo que esse choque tenha revertido a arritmia do seu paciente, digamos que ele voltou para ritmo sinusal, a parada foi revertida, o coração dele ainda não está bombeando de forma eficaz, porque o coração acabou de sair de uma fibrilação ventricular ou de uma taquicardia ventricular, no qual ele estava tremendo, disparando descargas elétricas lá dentro. Você acabou de dar um choque com carga máxima em cima do coração, então ele não está contraindo de forma sincrônica, contraindo de forma eficaz. Então, assim, se você for checar ritmo, pulso, você está perdendo o tempo de circulação do seu paciente. Então, o que você tem que fazer? Chocou? Assim que você chocar, você tira as pás e volta a comprimir. Então, você vai fazer 2 minutos, né, um ciclo de compressão, e aí depois você vai parar para checar pulso e ritmo de novo. Então, vamos lá. O paciente parou, você checou o ritmo, é um ritmo chocável, deu choque, largou as pás, volta a comprimir. Deu 2 minutos, aí você vai checar pulso e ritmo. Ah, não tem pulso. O ritmo ainda é chocável? É chocável. Então vamos dar um novo choque. Então, assim, a cada 2 minutos, sempre que você checar o pulso e o ritmo, se o ritmo for chocável, é choque de novo, tá? Então, o choque é sempre a prioridade se o ritmo for chocável. Então, vamos lá. Demos o choque. Começamos a massagear. Checou de novo. Ainda é chocável, vai dar um segundo choque. E aí, a partir do segundo choque, você já começa a fazer medicação. E aí, qual é a primeira medicação que você faz? É a adrenalina. 1 miligrama de 3 a 5 minutos, igual do outro bloco. Então, você vai fazer a adrenalina 1 miligrama a cada 2 ciclos também. E aqui tem uma peculiaridade. Além da adrenalina, você faz também o antiarrítmico. Como é que a gente faz isso? Eu dou muita preferência para a amidarona. Ela é eficaz, tem menos efeito colateral e é mais fácil de gravar a dose. Então, é bem mais simples. Gravem a amidarona que vocês vão lidar bem melhor com isso na parada, na prova, enfim, amidarona. Você faz, então, a epinefrina e aí, 2 minutos depois, você vai checar pulso e ritmo. Continua chocável? Choque. E aí agora a amidarona. E aí 2 minutos depois, checar pulso e ritmo. Continua chocável? Choque. Agora epinefrina. E aí 2 minutos depois, checar pulso e ritmo. Continua chocável? Choque. E aí a amidarona. Entendeu? Você intercala. Epinefrina, amidarona. Epinefrina, amidarona. E aí a amidarona tem esse detalhe. A primeira dose é 300 miligramas e a segunda é 150. E é só isso que você faz. Você faz 2 vezes só a amidarona. Já a epinefrina, a adrenalina, não tem limite. Você faz a cada 2 ciclos e você pode fazer até o paciente voltar. Tem relatos aí de paradas cardiorrespiratórias de mais de 1 hora. E as pessoas fazem epinefrina a cada 4 minutos. Entendeu? Não tem limite. A amidarona são 2 doses só. A primeira é 300, a segunda é 150. A epinefrina, sem limite. Então é basicamente isso. Aí, lembrar, sempre que você checar o ritmo, se o ritmo for chocável, você vai chocar. Se ele for não chocável, você vai pular para o outro lado do protocolo. E aí você vai fazer só a epinefrina. Agora, digamos que você está lá massageando, está fazendo o protocolo direitinho, deu lá os 2 minutos para trocar os massagistas e você checar o ritmo e o pulso. Aí você vai lá checar o pulso. Opa, senti pulso. E aí, o que você vai fazer agora? Agora, você assume que o seu paciente voltou à circulação espontânea dele. E aí você vai fazer os cuidados pós-paradas. Essa parte é tão importante quanto o protocolo de reverter a parada. Por quê? Se você não fizer os cuidados pós-parada de forma adequada, o seu paciente vai evoluir para uma nova parada. Então, você tem que ter isso tudo aqui em mente. Então, o cuidado pós-parada é basicamente assim, um suporte mais intensivo que você vai dar para o seu paciente. O ideal é já conseguir uma vaga no CTI para o seu paciente, porque esse paciente vai precisar ficar monitorizado. Você vai ter que garantir que esse paciente tem uma via aérea pérvia. Então, assim, se você não entubou ele antes e ele continua inconsciente agora, você vai ter que entubar ele agora. Agora, se ele voltou à consciência, está respirando em ar ambiente, está confortável, a princípio não há necessidade de entubar. Mas você tem que garantir que seu paciente esteja ventilando bem. Você vai fazer exames de sangue,
para checar a bioquímica do seu paciente. Será que ele não evoluiu para insuficiência renal? Será que ele não está fazendo uma acidose? Será que ele não está fazendo uma hipocalemia ou uma hipoglicemia? Então, você vai ter que corrigir isso tudo. Vai ter que investigar o motivo da parada. Então, roda um eletrocardiograma, faz um raio-x do tórax, ou passa um ultrassom FAST ali do trauma, começar a investigar os motivos pelo qual ele teve a parada e tentar reverter essas causas. E aqui tem um detalhe assim, que é mais para vocês saberem a título de prova, porque assim, eu nunca vi isso em serviço nenhum aqui no Brasil, mas isso é cobrado bastante na prova e está no protocolo lá da reversão de parada, que é a hipotermia terapêutica. O que seria isso? Tem alguns pacientes que eles retornam da parada cardiorrespiratória, mas eles retornam inconscientes. É como se eles estivessem em coma. Então, eles têm pulso, eles têm pressão, eles têm frequência, eles estão respirando bem, mas eles estão irresponsivos. Eles não respondem a estímulo nenhum, às vezes está ali em Glasgow 3, 4, ele não está respondendo. Esse paciente, a literatura fala que você deve fazer uma hipotermia terapêutica, ou seja, você deve diminuir a temperatura central desse paciente para poder preservar o máximo de neurônio possível. E essa hipotermia, ela deve ser feita por no mínimo 24 horas e você deve almejar uma temperatura entre 34 e 36 graus Celsius. Aí vai da preferência de cada um. Mas, assim, o ideal é ter um centro de hipotermia para isso, e eu nunca vi isso. Então, é mais para a prova mesmo. Bom, e basicamente isso, então, aí que eu tinha para falar na aula de hoje. O que vocês acharam? Agora vocês podem abrir aí para as perguntas. É muita coisa, é um tema muito grande, eu tentei enxugar. Foi excelente a aula, doutor Hugo, muito obrigada. E é isso, o tema é bem grande, mas você foi bem claro, assim, bem didático e enxuto mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. E alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode falar. Parabéns pela aula, foi excelente, muito boa mesmo, super didática. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira é em relação, porque dentro do hospital eu acompanho, mas eu só vi ressuscitação em ritmos chocáveis, né? Então eu fiquei um pouco em dúvida como fazer assim concomitantemente esse manejo das causas em ritmos não chocáveis. Bom, então assim, no ritmo não chocável, você tem que sempre ter essas causas que eu falei em mente, tá? Porque alguma delas provavelmente levou à parada do seu paciente. E aí, o que eu faço na prática? Eu comecei lá o meu protocolo de parada cardíaca, então assim, o ritmo não é chocável, então eu não vou chocar. A prioridade vai ser compressão torácica e fazer adrenalina a cada 2 ciclos, ou seja, a cada 4 minutos. E aí, vocês vão ver na prática de vocês que esses 2 minutos que você tem que esperar para trocar o massagista e checar o pulso, isso é uma eternidade na prática. Vocês vão vivenciar isso e é uma coisa surreal. Então, assim, você tem tempo demais para pensar nessas coisas. Então, durante esses 2 minutos, assim, você vai usar eles para ficar corrigindo os seus massagistas, se eles não estiverem comprimindo de forma eficaz, e ao mesmo tempo pensando nessas possíveis causas. Então, na sua cabeça, você já vai estar assim, poxa, será que esse cara parou por hipoxemia? Eu acho que eu já vou entubar ele. Pô, será que esse cara tá com uma acidose? Pô, vou pedir para alguém coletar uma gaso. Entendeu? Então, você já vai raciocinando em cima dessas questões e, assim, não tem tempo certo para você investigar e tratar nada disso. Mas, assim, o que eu recomendo é que quanto antes, melhor. Então, assim, quando eu estou diante de uma parada cardíaca, num ritmo não chocável, eu já denomino funções, né, para cada membro da equipe, e nesses 2 minutos que eu tenho que, teoricamente, esperar, eu já vou sendo mais proativo e investigando essas causas. Então, assim, se não tiver equipe suficiente, eu mesmo pego lá a seringa e coleto uma gaso, aí eu peço para alguém levar lá na máquina. Se o paciente não está entubado, eu vou lá e entubo, porque hipoxemia é uma grande causa para isso. Deixar sempre um acesso calibroso. Se ele está com as 2 vias funcionando bem, você pode deixar uma via correndo soro todo aberto e a outra via fazendo a medicação. Se não tiver, você pega 2 acessos. Então é isso, você vai lidando com essas causas concomitante à parada. Tá, perfeito, entendi. E a outra é
É mais curiosidade mesmo, assim, em relação à sua experiência, quanto tempo mais ou menos você faz a RCP e pararia? Isso aí é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É uma pergunta delicada. O que acontece? Assim, não, nenhuma literatura que você pesquisar vai te dar uma resposta concreta para essa pergunta. O que todas falam é, assim, fica a cargo de cada um. O que eu faço na prática? Eu vou muito do feeling ali da parada e do quadro clínico do paciente. Então, assim, se você está diante de um paciente idoso, paciente 90 e poucos anos, é um paciente que já tem um diagnóstico de um câncer, o oncologista já falou assim que não tem muita perspectiva de melhora do câncer dele, é um paciente que já evoluiu para a sistolia, você já está ali em 10, 15 minutos tentando reverter o seu paciente, não voltou. Então, assim, eu geralmente paro. Entre 10 e 15 minutos eu paro com um paciente com esse perfil. Agora não, você está diante de um jovem, é um jovem que sofreu um acidente de carro, é um garoto de 17 anos, não tem comorbidade nenhuma. Esse cara, eu vou 1 hora se for preciso, entendeu? Então, assim, vai muito do perfil de paciente que você está tendo, vai muito também do perfil de responsividade da parada. Teve uma coisa que eu não comentei, mas que é muito importante, que vocês vão ver em alguns serviços, que é a capnografia. A capnografia é um aparelho que você pode incluir na sua via aérea avançada, que você mede a quantidade de CO2 exalado do seu paciente. Quanto mais CO2 exalando, significa que ele está trocando bem, fazendo bem a troca gasosa, né? Ele está trocando bem o oxigênio por CO2, então ele está ventilando bem. Então, assim, se você tem uma capnografia maior do que 15, a chance do seu paciente voltar é bem maior do que se você tiver uma capnografia menor do que 10, por exemplo. Então, assim, são essas coisas que, na prática, que você vai tendo um feeling para saber se tem chance ou não do seu paciente voltar. Tá bom. É realmente complicado, né? É uma Decidir. decisão bem difícil mesmo. Uma coisa assim que você pode lançar a mão também assim, isso é muito de vivência, né? Mas assim, às vezes você está ali insistindo na reversão da parada. O paciente mantém sempre a sistolia. A sistolia é o ritmo que tem menor chance de voltar. Ele está mantendo sempre a sistolia. Você está testando todos os reflexos primitivos e reflexos de tronco. Ele não tem mais reflexo nenhum. Córneo palpebral, não tem mais reflexo de vômito, da tosse, não tem mais nenhum. Então, assim, a chance dele voltar é muito baixa. Então, esse tipo de paciente, eu geralmente interrompo as medidas um pouco mais precoce, entre 10 e 15 minutos. Mas, assim, se o paciente tiver outros ritmos, se a capnografia dele tiver ali 15, um paciente que ainda mantém reflexo de tronco, aí eu vou indo, entendeu? Assim, não tem tempo certo. Licença, gente, eu também tenho uma outra pergunta. É mais sobre a situação de extra-hospitalar, né? Quando a gente tem esse tipo de emergência, você falou sobre utilizar o AMBU, que é muito raro, eu acho, né? De uma pessoa comum ter um desses aparelhos. Mas caso em alguma possibilidade, assim, aconteça da gente ter esse aparelho com a gente, aí como que a gente vai proceder, então, em relação à compressão alternada com essa ventilação? Uhum. Excelente pergunta. Eu acho que eu acabei não comentando sobre isso. O que acontece? O protocolo, ele diz que você deve fazer uma alternância, né, das compressões e das ventilações numa proporção de 30:2. Ou seja, você faz 30 compressões e aí você para as compressões e faz 2 ventilações. Você tem que parar as compressões para ventilar. Porque se você ventilar o seu paciente enquanto você está comprimindo, você não vai conseguir expandir o pulmão dele. Porque quando você comprime, você está restringindo o pulmão, você está aumentando muito a pressão ali, o pulmão não consegue vencer essa resistência para expandir. Então você tem que parar as compressões para ventilar o seu paciente. E como é que você vai ventilar? Você vai fazer aquela manobra, né, de extensão cervical, anteriorização da mandíbula, e colocar a máscara vedando bem o rosto, e você vai apertar o AMBU até a metade, meio AMBU. Você não tem necessidade de apertar tudo. Só meio AMBU já é o suficiente para expandir bem os pulmões. Então você vai apertar meio AMBU e aí você solta devagar.
eu gosto na minha cabeça, pensar assim, aperta, solta, solta, que é mais ou menos o tempo. Você vai soltar mais lento do que você aperta. Então, aperta, solta, solta. É assim que eu faço na prática. Então, você está lá fazendo as compressões. Idealmente, o cara que comprime, ele deve contar. Então, ele deve ficar lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vai falar 30. E aí ele vai parar, e aí você fala 1, solta, solta. 2, solta, solta. Aí ele volta a comprimir. Entendeu? Se por acaso você tiver uma via aérea avançada, então uma intubação, um combitubo, uma máscara laríngea, aí as ventilações e compressões se tornam independentes. Uma não precisa ter relação com a outra. Você vai fazer uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, na prática eu faço a cada 6, e as compressões naquela frequência entre 100 e 120 por minuto. Perfeito, entendi. E meio que indo na mesma pergunta que a Gabi fez, nessa situação extra-hospitalar também a gente tem um critério de tempo que a gente precisa ficar fazendo isso? Tipo, é até a ambulância chegar, o socorro chegar, ou não existe esse tipo de critério? Então, assim, no ambiente extra-hospitalar, na maioria das vezes, você não vai ter nenhum equipamento ali para ter um suporte excelente para o seu paciente, e você, na maioria das vezes, nem o DEA vai ter para desfibrilar o seu paciente. Então, tudo que você vai ter vai ser a sua compressão. Então, você vai ter que enfatizar na sua compressão. E você vai ter que ficar comprimindo até a ambulância chegar. Porque se você parar de comprimir, o seu paciente para de ter circulação. E lembra que 3 a 5 minutos sem circulação, os neurônios já começam a morrer. Então, se você parou de comprimir, está cansado ou não tem gente para revisar com você, parou por 3 a 5 minutos. Mesmo que a ambulância chegue e consiga reverter essa parada, a chance desse paciente voltar com sequela neurológica é enorme. Então, assim, o ideal, se você puder, né, é manter as compressões até a ambulância chegar. E é aquilo que eu falei para vocês, a prioridade é a compressão. Não tenho segurança de fazer boca a boca, não sei lidar com ambu, ou nem tenho ambu aqui em mão, é só compressão. Então, mantém lá a compressão naquela frequência aí de 100 a 120 compressões por minuto, e idealmente pedir para revezar com as pessoas ali ao redor e chamar a ambulância quanto antes. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma vivência que tenha passado? Eu tenho nesse contexto aí que a Yasmin acabou de perguntar. Se no ambiente extra-hospitalar não tiver nenhuma outra pessoa para revezar com você, você faz sozinho mesmo? Né? Infelizmente, você não tem outra alternativa. Assim, você vai perder eficiência de massagem, com certeza. Ali, a partir de 2 minutos, os estudos já mostram que você começa a perder eficiência, tanto de frequência quanto de intensidade das compressões. E ali, depois de uns 4, 5 minutos, provavelmente você vai fadigar e não vai mais conseguir fazer. Mas você vai tentar dar o seu máximo, né? A gente tenta agir com o que a gente tem. Vocês vão ver, assim, o cenário ideal, você tem aquela equipe completona no hospital ali para o ACLS, né? Você é o líder, você vai ter alguém para revezar nas massagens e tal, você vai ter essa equipe completona. Mas na prática, você vai ver que muitos lugares que você trabalhar, poxa, parada cardíaca, doutor, só tem nós dois, tem mais ninguém aqui. Não sei quem está com outro paciente grave, não sei quem está entubando não sei quem. Então, assim, são 2 pessoas para fazer a parada inteira. Então, assim, você, ao mesmo tempo que você coordena a parada, você vai ter que revezar com a compressão e você vai ter que fazer medicação. Então, assim, infelizmente, nem sempre a gente tem o cenário ideal. Aí a gente vai se adaptando. Mas nesse contexto extra-hospitalar, não, assim, minha dúvida é, não compensa ensinar alguém ali na hora, né? Então, com certeza, se tem qualquer pessoa ali do seu lado, você vai, tipo, enquanto você está massageando, você já vai falando para a pessoa, fala, olha, de tanto em tanto tempo a gente vai ter que revezar aqui, tá? Porque eu vou cansar e essa pessoa não pode ficar sem a compressão. É muito simples, você vai fazer o que eu estou fazendo, observa aqui, e aí você vai fazendo. E aí pede para revezar, entendeu? Se tiver alguém do seu lado, você vai puxar essa pessoa e obrigar ela a ficar ali contigo, entendeu? É basicamente isso. Mas lembrar que sempre antes de começar a comprimir, ligar para a ambulância. Porque senão você vai ficar ali comprimindo eternamente e não vai resolver nada. Ligar para o 192 ou se tiver alguma equipe médica ali perto, pedir para chamar. Mas você tem que ter um serviço médico aí à disposição.
Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Acho que não. Bom, então a gente encerra a aula aqui. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. E aí, precisando aí de algum tema de emergência, eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigada, doutor Hugo, pela aula. Vamos querer que você volte outras vezes, se você quiser também. Com certeza. E é sempre bom aprender assim com uma pessoa que esteja na prática, né? Trazendo as experiências aqui para a nossa liga. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, então, a gente encerra por aqui. Queria agradecer também a presença de todo mundo e até a próxima. Muito obrigado, então, também pelo convite e obrigado aí a todos que ficaram para assistir. Espero que tenha agregado aí bastante para vocês e pode ter certeza que todo mundo, alguma vez na vida, vai lidar com uma parada aí. Espero que vocês lembrem dos conceitos e consiga lidar da melhor forma possível. Boa noite aí para todo mundo e um forte abraço.